Neste vídeo, nós vamos estudar a geometria descritiva. Bom, a gente tem que entender, né, quais são, primeiramente, qual é a linha de afastamento, a dicota e a abscissa. Lembrar dos diedros, né? O diedro, ele funciona como um plano cartesiano. A gente não tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto quadrante. A mesma coisa funciona aqui nesse plano tridimensional. Aqui a gente vai ter o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro, tá? Funciona de forma anti-horária. E também vamos ver a construção aí, né, da épora, que é o rebatimento aí desses pontos aí, onde a gente trabalha o x, o y e o z. Então, lembrando, afastamento é a linha horizontal, a cota é a linha vertical e a abscissa é a linha inclinada, tá? Geralmente a gente trabalha x é a abscissa, y é o afastamento e o z é a cota. Então é sempre bom vocês lembrarem disso, porque quando for dado 3 pontos, você vai lembrar que primeiro a gente tem o valor da abscissa, que é da reta inclinada, depois do afastamento e em seguida da cota, tá? É importante saber desses três, da ordem dos três no caso, tá? Então a gente vai construir aqui agora os 4 diedros. Eu geralmente costumo construir com medidas, eu não construo aleatoriamente. Esse meu diedro que eu construí, ele está a um ângulo de 45 graus. Essa inclinação aqui tá a um ângulo de 45 graus. Então, como foi que eu comecei? Eu comecei com esse ponto, eu medi 6 para cá, 6 para cá, 6 para cima e 6 para baixo. Usei um ângulo de 45 e fiz as retas de trás. Vamos construir agora. Já fiz aqui, gente, a minha linha principal, tá? Eu dei um afastamento de 13 centímetros da margem inferior até essa linha. Coloquei 13 centímetros porque para eu visualizar melhor, para eu ter ela mais centralizada. Eu acredito que dê espaço aqui. Então, eu vou medir, não, pode ser até aqui do canto, mas não necessariamente precisa sair aqui bem da borda da folha, entendeu? Pode vir mais pra cá assim. Você mede aí 6 centímetros, tá? Então, marca o ponto 0 e marca o ponto 6. Esse é o centro. Então, vou marcar 6 pra cá também. A partir daqui, eu vou construir a minha linha vertical a partir de uma perpendicular, tá? Então, você tira a paralela certinho, porque senão não fica perpendicular. Então, posiciona a paralela, segura a folha, segura o outro esquadro. E aí, você faz a linha perpendicular, certo? Pronto. Dessa linha agora, a gente vai medir também 6 centímetros para cima e 6 para baixo. Ah, eu quero usar outra medida. Posso? Pode. Eu só tô usando essas medidas por conta dos pontos que eu vou trabalhar aqui. Eu vou conseguir um espaço maior, entendeu? Não vai ficar muito complicado de eu marcar os meus pontos. Então, por isso que eu tô fazendo nessa medida padronizada. Mas se você quiser marcar em qualquer medida, vai dar certo também. É só por questão de organização na folha. Então, eu vou tirar aqui na verdade, agora a gente vai fazer o ângulo de 45 graus. Então, com um esquadro maior, você posiciona para tirar a paralela. Olha se tá certinho, senão não sai o ângulo de 45. Desce um pouco esse esquadro. E aí, a gente já tem aqui, né, um ângulo de 45. Então, vai sair mais ou menos daqui assim. O de cima também vai estar mais ou menos aqui.
Temos também o que a gente marcou aqui. E temos o de baixo, que aí é só descer um pouco mais o esquadro, tá? Isso aqui vocês já devem estar acostumados, tá? Tem que trabalhar aí com o esquadro, paralela, tudo certinho, para conseguir desenvolver. E aí eu marco o ponto aqui de baixo. Pronto. Agora a gente vai fechar aí os nossos 4 dielhos. Para eu fechar, eu também utilizei o escalímetro, tá? E medi também aqui de inclinação 6 centímetros. Eu deixei tudo no padrão por conta da organização. Então, medi 6 em todas as linhas oblíquas que a gente acabou de fazer. Como falei, vou repetir, você pode construir em qualquer medida, tá? E agora a gente vai fechar essas linhas. Bom, tiro a paralela novamente. E aí eu vou fechar logo aqui em cima já pra conseguir visualizar melhor. Que é essa linha, tá? E a linha vertical, que é desses 2 pontos que a gente marcou em cima e embaixo. Pronto. Já tá a construção aí dos diedros, é só apagar as linhas que estão sobrando. Vou apagar aqui. Pronto, gente, tá aí os nossos 4 diedros. Olha só, a gente tem que entender, observar, o que é que a gente consegue enxergar. Eu consigo enxergar essa linha aqui porque ela tá de frente. Também consigo enxergar essa, consigo enxergar essa, consigo enxergar essa. A partir daqui, essa linha aqui, ó, ela é uma aresta invisível, ou seja, ela está lá atrás. Não lá atrás, na verdade, ela está aqui embaixo, né? Como se você colocasse, encaixasse 2 papéis um no outro, né? Essa parte do papel, ela vai estar abaixo do papel horizontal. Então, isso aqui é uma aresta invisível, ela tem que estar tracejada. A mesma coisa nessa daqui, ela está atrás do papel, então você não consegue enxergar. Então essa linha também, ela é uma aresta invisível, então ela tem que estar tracejada. Eu vou tracejar logo essas duas e também fazer a linha principal, tá? É só tirar a paralela de 45 e fazer aqui essas duas. E apenas isso. Bom, antes da gente marcar nossos pontos, a gente tem que construir o ponto de origem do plano das abscissas, né? Que pode estar tanto aqui no meio quanto em uma das pontas. Nesse nosso caso, ele vai estar no meio porque a gente tem ponto 2, que pensa no plano cartesiano, ó. Vou pensar aqui no plano cartesiano, né? Que é assim. Se você tem um ponto 2, vamos pôr aqui, né? A gente tem também o ponto -4, que vai estar para a esquerda. Então, o nosso ponto de origem, ele não deve começar do canto. Não devia começar o 0 daqui. Por quê? Se você começasse daqui, onde é que você ia marcar o -4? Para fora. Ia ficar complicado para você enxergar, né? Então, por isso que a gente vai colocar esse centro aqui, porque dá pra gente marcar os pontos positivos para a direita e os pontos negativos para a esquerda. Nesse caso, como eu sei que essa minha linha é 6 centímetros, eu vou dividi-la no meio, tá? 3 para um lado e 3 para o outro. Então, 3 aqui, ele está no centro, certo? Então, eu vou marcar primeiro o meu ponto A. Só que, tá vendo aqui, eu vou começar com essa linha que é na inclinada, tá bom? Vou
ressaltar mais aqui que essa é a minha origem. Ó, presta atenção. Eu não vou trabalhar com a escala normal. Eu vou estar trabalhando de 1 para 100, sim. Porém, eu vou contar 1 em 1. Não tá focando, mas dá para enxergar. Eu vou contar 1 em 1 como se fosse meio e meio. Tipo assim, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Eu vou contar dessa forma. 0, 1, 2, 3, 4. De meio em meio, por conta do tamanho que a gente fez. Então, se aqui, ó, na abscissa 2, então, saindo do 0 da origem, você vai contar 1 no meio e 2 no 1. Tá vendo? Daqui que eu vou sair. Pronto. Afastamento, menos 2. Então, é o quê? Para a esquerda, né? Então, menos 2, a gente conta aí para a esquerda. Tenta sempre manter o escalímetro bem retinho, senão a medida vai ficar errada. Pronto. Menos 2. Menos 3 é a cota, então tá para baixo. Só que você não vai sair daqui, desse ponto do afastamento, não. Você vai sair desse ponto que você marcou na abscissa. Então, ó. Sai aqui do 0 e a gente vai marcar menos 3. De meio em meio vai dar 1, 2, 3, cair no 1,5 na verdade, tá? Então, eu vou só construir aqui esse ponto para vocês verem, bem rapidinho. Eu vou, tiro a paralela. Aí, você vai ter que estar em uma boa iluminação também para enxergar direitinho. Saio aqui, ó, da abscissa até o ponto onde eu marquei. Na vertical, gente, você tem que observar se você enxerga esse ponto. Ele tá abaixo do papel. Então, esse ponto, a gente não enxerga ele, tá? Então, ele vai ser uma linha tracejada, certo? Então, você já traceja logo para não ter trabalho de apagar. Se bem que o daqui de trás, que eu acabei de marcar, também era para ser tracejado, né? Então, tem que ter atenção aí nessa parte. Pronto. A gente já marcou os 2 pontos, né? O de afastamento e o de cota. Agora, a gente vai encontrar esses 2 pontos. Fazer uma linha aqui e encontrar com o de cá. É que nem, gente, no plano cartesiano, tá? Quem trabalha com plano cartesiano sabe, entende como é, tá, gente? Faz o encontro aqui tracejado e não vai estar mais paralelo que o esquadro correu, então vou tirar a paralela novamente. A gente monta aqui o nosso encontro também tracejado, tá? Então, a gente vai marcar que o afastamento, que foi horizontal, é o A1. A cota, onde a gente colocou a vertical, é o A2. E onde a gente encontrou aqui, ó, é a nossa abscissa, onde a gente vai chamar de A. Ok? Simples assim, nada muito difícil, tá bom? Vamos ver agora o ponto B. O ponto B a gente tem, saindo do 2, afastamento menos 7, cota menos 3. Então, vai sair do mesmo ponto que o ponto A saiu, só que o afastamento é menos 7. Então, a gente afasta daí 3,5, né? Já que a gente está trabalhando aí com a cota em meio. Então, vou sair aqui, ó, 3,5, que é a metade de 7 para a esquerda. E a cota que é para baixo é menos 3, que é a mesma, né? Ó, vai ser congruente ao do ponto A. Então, a gente já pode até dizer que o A2 vai ser congruente ao B2, tá? Então, a gente trabalha aí agora com paralela.
A gente faz o afastamento, saindo aqui do ponto 2, que foi o mesmo ponto do A. Perceba que ele também vai continuar tracejado até aqui. Acho que dá para vocês enxergarem aí até aqui. Ele tá tracejado. Passou dessa linha, ele é visível. Então, ó, consigo enxergar, tá? Vou fazer... Na verdade, aqui é o mesmo ponto, então vou só dar continuidade. Ele é tracejado, porque ele está abaixo da folha, mas quando chega aqui fora, ele é visível. E a linha de encontro é visível também. Então, foi da onde a gente saiu a abscissa, nós fizemos o A1, que é o afastamento, o A1 não, B1, que a gente está no ponto B, o B2, que foi a cota, que é o mesmo ponto do A2, e então aqui a gente encontrou o ponto B, tá? Ponto C agora, menos 4, 3 e menos 5. O menos 4 na abscissa. Então, se eu tenho o meu ponto de origem aqui, menos 4 vai estar para a esquerda do ponto 0. Como a gente está trabalhando com metade, né, com razão meio, então, meço aí 2 centímetros. Então, tudo vai sair daqui, tá? Depois, afastamento, 3. 3 é positivo, então vai estar para cima. Então, vamos marcar o ponto para cima. Se é 3, a gente trabalha com 1,5, que é a metade, para cima. Aqui. E o outro ponto é menos 5, que é a cota. Na verdade, eu marquei errado, né? O 3 é o afastamento, então é pra frente. Confunde, tá, gente? É assim mesmo. É pra frente o afastamento. E a cota que é pra baixo, que porque é menos 5. Então, vai ser menos 2,5. Pronto. Aqui é o nosso ponto C, tá? Enfim, só tirar a paralela e marcar. Eu acho que eu vou fazer só esses 3 pontos e deixar os outros 3 para vocês praticarem e me mandarem foto, tá? Para ver se vocês conseguem pensar também. Senão o vídeo ele acaba ficando um pouco extenso. Então aqui, ó, saiu do ponto menos 4 que a gente marcou, fez o afastamento de 3, ele é uma linha mesmo, que ele é visível, está acima do plano. A gente faz a cota, que é para baixo. A partir daqui eu ainda não enxergo, então é tracejado. Passou dessa linha, eu consigo enxergar, tá? Aqui também eu ainda estou enxergando, então é linha mesmo. E aqui é tracejado uma parte que eu não enxergo e o restante eu enxergo, então é uma linha mesmo. Bom, então, a abscissa saiu daqui, veio o afastamento, C1, desceu a cota, C2, então ponto C é o ponto de encontro e está aqui, ok? Vou deixar como exercício, tirem print, vocês fazerem um ponto D, E e F e me mandarem a foto, tá? Vamos construir agora a épora desses pontos. Bom, para a construção da épora, a gente vai analisar os pontos. Olha só. O ponto 0 de origem está aqui. O ponto A, ele primeiro teve uma abscissa aí, né, de 2. Então, é isso que a gente marca primeiro aqui na nossa épora. Esse é o ponto de origem e eu já marquei aqui 2, tá? Aqui eu usei os centímetros normal mesmo, 2 centímetros. Pronto. A gente tem que entender que esse plano horizontal, ele vai rebater para cima, tá? Ele sobe. Tudo que tá aqui fica lá em cima. E o que tá nesse plano de cá, tudo que foi traçado aqui, ele vai descer. Aqui ele funciona de forma horária, tá? Tudo que tá aqui sobe, tudo que está aqui desce.
tá bom? Então, isso é o rebatimento dos pontos. Ok. O nosso ponto A. O A1, ele estava nesse plano aqui. Então, obviamente, ele vai subir na épura, tá? Como a gente marcou aqui menos 2, né? Então, ele vai ter uma altura de 2 centímetros. Porque ele não desce, ele sobe. Então, se ele estava aqui, ó, ele sobe para vir cá para cima. Então, aqui na nossa épura, a gente vai marcar 2 centímetros para cima, tá? Porque ele rebateu. Esse é o nosso A1. O nosso A2, ele tá nesse plano aqui, ó. Nesse plano aqui. Então, ele continua embaixo, tá? Esse é o nosso ponto A2, que foi de menos 3. Então, a gente marca aí menos 3 para baixo. Pronto. O ponto A, gente, agora é análise, tá? Percebe? O ponto A, ele tá para baixo, obviamente, né? E é como se ele estivesse atrás do ponto A2, percebe? Então, é como se a gente fosse dizer que o A2 fosse congruente ao ponto A. Então, eles estão no mesmo ponto quando virem aqui para a épura, tá? Ponto B. O ponto B sai daqui também, porque saiu daqui do mesmo ponto, que é 2. Ele teve um afastamento de menos 7. Então, essa linha, ela rebate para cima. Então, a gente vai marcar aqui 7 centímetros para cima. Tá? O B2 é o mesmo que o A2. Consequentemente, observando, né, olhando aqui para o nosso plano, ele vai estar congruente ao B2, tá? Por quê? Que é como se ele estivesse escondido atrás do B2. Se a gente olha o plano assim, né, de frente, é como se ele estivesse lá atrás, invisível, então ele vai ser congruente ao B2. O ponto C, ele já saiu do menos 4, que eu já marquei aqui também. Menos 4. Do 0 até o 4 para a esquerda. Ele teve um afastamento de 3 centímetros. Então, se ele estava nesse plano aqui, ele vai descer, tá? Rebate para baixo. Então, 3 centímetros aqui. Esse é o C1. O C2, ele vai continuar no mesmo plano, que também já tá aqui embaixo, né? C2, que foi de 5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 5 centímetros. Pronto. E aí, a gente vai ter que o C está congruente ao C2. Está na frente, né? Mas quando a gente olha o plano, isso é tudo análise mesmo, gente. É você conseguir enxergar esses pontos aí e ver que tá um sobressaindo em cima do outro, tá? E agora é só a gente construir aqui as linhas perpendiculares e dar nome aos pontos. Então, tira a paralela e faz aí a reta, tá? Certinha dos pontos em que a gente marcou. Pronto. Bora nomear para ver se a gente lembra. Aqui eu lembro que foi do C, né? Então, aqui a gente tem o C1. Que rebateu para baixo. Aqui a gente tem o C2, que é congruente ao ponto C. Aqui a gente marcou primeiro o ponto A. O ponto A, o A1, no caso, ele subiu. Então, ele tá aqui, ó, A1. O A2, ele tá embaixo. Então, tá aqui o A2. E a gente viu que o ponto A é congruente ao A2, não foi? E teve também o B. O B foi aqui em cima, que rebateu para cima, o B1, certo?
Vimos que o B2 está aqui também, então é congruente, não foi? E o ponto B acaba sendo congruente também a ele. Então, acabou, né, tendo um ponto aí de congruência. Então, a épura desses 3 pontos ficou dessa forma, tá? Então, fica aí como exercício a construção desses outros 3 pontos para a gente ver.